Fala, gurizada, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e vocês estão no canal do Geologando. E hoje nós vamos falar sobre o vulcanismo do tipo intraplaca. Aquele vulcanismo que ele ocorre dentro da placa, que não está associado com nenhuma zona de espalhamento oceânico e nem aqueles vulcanismos que ocorrem ao longo de zonas de subducção de placa. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que ele possa atingir uma comunidade geocientífica maior, né? Vamos aí divulgar a ciência. E bora começar falando aí, né? Bora! Hora do show, porra! E sobre esse vulcanismo do tipo intraplaca, que quando ele ocorre em grandes manifestações ígneas, que a gente costumeiramente chama de grandes províncias ígneas ou LIPs, como alguns chamam, né? Como aqui no Brasil o caso da LIPS Paraná, da província Paraná, e sua correspondente na África, a província Tendeka, é aquele vulcanismo que ele está associado com a atividade ígnea de uma pluma mantélica. Como que ocorre isso? Seria naquele contexto de rift ativo, sabe? Ou vulcanismo associado com o rift de manta ativado. Você tem uma subida da pluma mantélica, e essa pluma mantélica ela vai causar um domeamento na litosfera, né? Então vai ter uma série de estruturas rúpteis que foram originadas em diversos ciclos tectônicos, e essas estruturas vão sendo reativadas ao longo do processo, e com a instalação desse magma que subiu através dessa pluma, né, que veio em direção até a litosfera, você tem um intenso processo de fusão parcial da crosta, né, e também associado com essa pluma astenosférica, você vai ter essa grande atividade ígnea. Na década de 20, o Bowen ele teoriza que os basaltos, né, os estudos que ele havia feito até então, ele teorizava que o basalto ele provinha de um peridotito rico em feldspato. Isso era uma ideia que ele tinha através dos seus estudos ali, da série de Bowen e tudo mais. Com o avançar do conhecimento científico, os pesquisadores foram vendo que esse basalto ele provinha de uma rocha que correspondia a 1/3 de uma estrutura química próxima ao basalto e 2/3 de uma estrutura química de um peridotito. Então, ao longo do tempo, essa rocha hipotética que eles imaginavam que existiria era chamada de um pirulito, né? O pirólito, não sei como é que fala, pirulito, pirólito. Você vai saber como é que é. Nossa, a gente inventa cada coisa. E o que acontece? Essa rocha ela é aproximadamente correspondente a um lersolito, que é uma rocha que ocorre no manto. Com um processo de fusão parcial, quando você tem um processo de fusão parcial desse lersolito, finalmente consegui falar certo? Você tem a geração de um líquido basáltico, né? Você consegue gerar um magma de composição básica, né? Um toloídico continental. E desse resíduo sólido, após essa extração desse líquido por fusão parcial, você precisa de uns 15 a 20% para gerar um basalto, né? Vai se originar ali, ou vai se restar um rasburgito, que ele é pobre em determinados elementos químicos, como titânio, cálcio, sódio, potássio e outros. Então esse rasburgito seria o que restou desse lersolito que foi submetido a esse processo de fusão parcial. E aí você tem esse magma basáltico, que é típico de mais típico de um vulcanismo assim de intraplaca, como a gente está tratando aqui no caso, né? Então você tem essa série de estruturas que está sendo reativadas e a extravação desse magma, né? E em lava, quando a gente fala em lava, já está escorrendo através da superfície terrestre. E devido a essa pluma mantélica ela ser muito intensa, esse é um tipo de vulcanismo que ele não vai acabar assim de uma hora para outra em termos geológicos, como por exemplo, você pode ter em termos de escala humana, né? Por exemplo, você tem o Piton de la Fournaise na Ilha de Réunion, que já está uns 30 anos em atividade. Você tem também o vulcão no Havaí, que já tem um bom tempo que está em atividade. Só que em termos de observação humana, esse vulcanismo, esses vulcões, eles vão ser extintos na medida que eles vão se afastando da sua fonte, né? Então,
num futuro bem próximo, aí esses vulcões já não vão estar já vão estar extintos. E esses vulcanismos de intraplaca, eles têm essa característica de durar pelo menos aí, põe aí 7 a 10 milhões de anos de atividade. Então, quando a gente olha lá por exemplo, para o Serra Geral, na Bacia do Paraná, você vê esses sucessivos derrames de basalto, né? Então é como se formasse uma escadaria, né? Tanto é que esse nome que a gente usa, né, TRAPS, que é continuamente usado, ele seria, reza a lenda que existia um pesquisador britânico ali do século XIX chamado William Sykes. Ele era um pesquisador, ele era coronel e pesquisador, né? Ele era oficial da rainha britânica ali, da era vitoriana, e ele foi ali para a Índia estudar algumas espécies de aves, e ele acabou meio que tendo contato com esses basaltos do Deccan, né? As lips do Deccan. E aí esse trap seria um termo que ele traduziu do sânscrito, e esse trap significaria uma escada, é como se esse vulcanismo ele tivesse no formato de uma escada, de empilhamento, né? Isso aí acontece porque devido a esses sucessivos derrames de basalto, você tem um basalto sucedendo o outro, um derrame sucedendo o outro ao longo do tempo, ocorre alguns lapsos de tempo onde não tem atividade ígnea. Então esse lapso de tempo é o suficiente para você criar um paleossolo, esse basalto, o topo desse basalto começa a ser intemperizado, cria-se um paleossolo, e é o suficiente para ter uma camada de argila ali. Então no próximo derrame, você vai conseguir ver a diferença entre um derrame e outro, seguindo essa linha de uma vegetação diferenciada que tem entre esses derrames separados por esse tempo, né? E esse vulcanismo intraplaca ele é muito importante porque ele está sempre associado, na maioria das vezes, ele está sempre associado com a quebra de um supercontinente, ou então associado a uma massa continental muito grande, assim, no tempo geológico, né? Aqui no Brasil, uma LIPS muito antiga que nós temos, talvez seja a mais antiga, me escapa a memória agora uma mais antiga que essa, mas com certeza tem, deve estar metamorfizada em algum lugar, é a LIPS Watumã, que ocorre no Crato Amazônico. Ela é de idade stateriana, isso aí é o topo do Paleoproterozoico, o início do Mesoproterozoico, mais ou menos assim que vai separar. E essa LIPS ela está associada com a quebra do continente Colúmbia, isso aí no final do Paleoproterozoico, né? E já início do Mesoproterozoico. Essa LIPS, como ela está associada com essa quebra desse continente Colúmbia, o Colúmbia ele vai se formar ali em torno de 1,9 bilhões de anos, né? Então, essa atividade ígnea ela vai estar ligada com esse processo tafrogenético. Então, você tem esse derrame ígneo acontecendo, que está registrado no norte do país. E ele corta várias sequências antigas ali do Crato Amazônico, como a sequência Ventuari Tapajosa, a sequência Rio Negro Juruena. Então, ele está cortando essas estruturas antigas. É um vulcanismo bastante antigo que nós temos, relacionado com a quebra do Colúmbia. Avançando no tempo, nós temos outras manifestações ígneas de grande porte, como, por exemplo, os trapos da Sibéria, né, que ocorrem no Cráton da Sibéria, que ali vai ter uma bacia chamada Tunguska, e essa bacia Tunguska ela começa a ser preenchida a partir do Neoproterozoico, ali a partir mais ou menos de 800 milhões de anos já começa a ter um registro sedimentar nela. Ela está ligado com a orogenia baicaliana, que é uma orogenia que ocorre ali na região da Sibéria, naquela região da Rússia, que está relacionada com aqueles blocos que se desprenderam do Rodínio no final do Mesoproterozoico, início do Neoproterozoico, e todo esse contexto de orogênese que ocorre ao longo do Neoproterozoico. Só a termo de curiosidade, ali pela década de 60, 70, o Almeida ele considera chamar os eventos do Neoproterozoico aqui no Brasil, porque ele meio que correlaciona com os eventos que ocorreram lá no Cráton da Sibéria, naquela região ali. Só que com o tempo ele viu que tinha algumas diferenças assim, em termos geocronológicos, em termos de estruturas, e ele abandonou essa ideia de implementar o nome de
ciclo baicaliano, orogenia baicaliana aqui no Brasil, e adotou o termo de orogenia brasiliana. Então, a partir daí, a gente já tem uma mudança em termos de nome de processo geológico, mas isso aí é termo de curiosidade. Então, o que acontece? Ao longo da sedimentação dessa bacia, essa bacia ela vai experimentar um processo de vulcanismo intraplaca no final da Permiana, ali em torno de 252 milhões de anos, que foi um vulcanismo bastante expressivo assim, em termos de ocorrência. Ele abrange grande parte ali na plataforma da Sibéria, né? E um ponto muito importante é porque existe uma unidade litroestratigráfica lá, que é uma unidade que tem um registro bastante expressivo, bastante espesso de carvões. Então, na medida que esse magma, que era fornecido por essa pluma mantélica, ele foi reagindo com esses carvões, ele foi retirando mais foi esquentando a matéria orgânica ali, né? Foi cozinhando mais aquela matéria orgânica e foi liberando mais gases do efeito estufa naquele paleocontinente que nós tínhamos, né? Que já era o Pangeia. Então você tinha aqueles gases que estavam saindo ali daquelas lavas que estavam originando as lipas da Sibéria, mais esses gases que estavam sendo retirados desse carvão, então você estava dando um plus naquele efeito estufa que estava tendo ali, né? Então esse TRAPS da Sibéria, ele vai ser responsável pela maior extinção geológica que nós temos, né? Que é a extinção do Pérmio-Triássico. Então 95% da vida nesse processo aí foi extinta, morre uma galera, inclusive os trilobitas. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! E alguns pesquisadores acreditam que essa extinção ali ocorreu em 3 etapas, e essas 3 etapas teve duração de 80 a 100 mil anos. A primeira etapa seria ali, aproximadamente 40 mil anos, que teve a sua ocorrência durante esses derrames ígneos, né, recorrentes derrames ígneos. Algumas faunas continentais foram extintas, com isso teve um acréscimo da temperatura, né? Então, se essa temperatura está aumentando, isso aí teve uma mudança nas correntes marinhas, e essas correntes marinhas também estavam sendo aquecidas. E aí teve um aumento na temperatura do oceano global, e esse aumento na temperatura do oceano global criou condições para que grandes reservatórios de metano, que estavam associados com carbono 12, eles escapam para a atmosfera. Então você tem uma extinção que volta a atingir a atmosfera nesse processo de liberação de gás metano. Então a primeira extinção, o primeiro processo de extinção do Pérmio-Triássico seria a extinção das faunas continentais. O segundo processo de extinção seria a extinção de faunas marinhas. E a terceira extinção seria ali atingindo novamente faunas continentais de grande porte. Então eles teorizam que essas 3 extinções ocorreram em torno de 80 a 100 mil anos. Anteriormente o pessoal acreditava que essas trapas da Sibéria foram formadas a partir de uma colisão de um grande meteoro. Esse meteoro colidiu ali na região da Sibéria e criou essas condições para que uma parte da crosta continental fosse fundida nesse processo. Só que aí essa teoria não tem muita amarração, porque faltam alguns dados, como por exemplo, não se tem anomalias de irídio nesse período de tempo, ou ainda não foram encontradas, que é uma coisa que poderia casar bem com essa teoria da colisão continental, da colisão de meteoro, no caso, né? Então, o que mais se tem sobre que a teoria que mais se ajusta a essa extinção do Pérmio-Triássico é esse grande vulcanismo intraplaca do Cratão da Sibéria. Isso aí configura essa classificação de atividade de plomo e tudo mais, né? Então, se a gente avança mais um pouco, a gente tem outro grande evento de caráter intraplaca aqui no Brasil, que a gente chama de vulcanismo penotecal, que vai atingir o norte e o nordeste do Brasil, que já está ali na transição entre o Triássico e o Jurássico.
Isso aí vai dar em torno ali de 200 milhões de anos. E o que acontece? Esse Pentecoa, ele está relacionado com a quebra do Pangeia, né? O Pangeia já começa a se quebrar nesse período de tempo, seria o rifteamento 1 ali do Almeida. Então, esse magmatismo Pentecoa tem vários registros dele nessas bacias do norte e do nordeste, como, por exemplo, na bacia do Acre, Amazonas, Solimões, e na bacia do Parnaíba a gente vai chamar de formação Mosquito. E esse vulcanismo, esse processo de intraplaca, processo de rifteamento, ele deixa de brinde um holacógeno ali, um rift abortado que seria o rift do Takutu, que também tem esse vulcanismo intraplaca. Esse vulcanismo ele foi ali, o período de duração dele é mais ou menos de 10 milhões de anos. E também correlaciona-se outro evento de extinção em massa durante esse intervalo de tempo, entre o Triássico e o Jurássico tem uma extinção, que vai ser extinta nesse processo os conodontos, por exemplo, e várias outras faunas. E se você perceber bem, todos esses grandes vulcanismos, assim, quando a gente fala de grandes eventos ígneos, ou de Lips, Trap, seja lá qual for o nome que você for ouvir, ele é um vulcanismo assim, que dura em torno ali de 10 milhões de anos, ele está sempre associado com uma grande elevação da temperatura global, né? Então, um vulcanismo que pode levar à extinção de várias espécies que vivem no nosso planeta, diferente de vulcanismos relacionados a cones, né? Ou edifícios. Esses eventos de vulcanismo intraplaca normalmente ocorrem através de vulcanismo fissural e é um vulcanismo mais extenso no tempo geológico. Outro exemplo importante de vulcanismo intraplaca seria a Lips do Paraná, né? O Paraná Intandeca, que ocorre na bacia do Paraná. Já é um vulcanismo que ocorre ali na base do Cretáceo, ali do Neocomiano. Então você tem o Gondwana, que ele está começando a sofrer esses processos de rifteamento causado por uma pluma, né? Além desse processo de rifteamento ativo, passivo, nós também temos que levar em consideração se o rifteamento é do tipo cisalhamento puro ou cisalhamento simples. O puro com a pluma ou a anomalia térmica no centro do rift, enquanto o rifteamento simples tem-se aquela falha de descolamento crustal que vai cortando o manto e a estenosfera, e quando essa falha ela agrada para uma zona de cisalhamento, você começa a ter um processo de fusão parcial da crosta, da litosfera, e aí tem-se esse vulcanismo associado também. E lembrando que a anomalia térmica, o ponto onde a temperatura é mais elevada, já é deslocado do centro da bacia, vai depender de onde a falha está cortando. E no Gondwana a gente também tem isso, né? Tem esse manto, essa pluma mantélica atingindo o continente, e aí várias estruturas sendo reativadas durante esse período. Então todas essas estruturas que ocorreram ao longo do Brasiliano, que é uma direção nordeste, elas são ativadas, e aí você tem uma série de rifts ali sendo construídos ali, sendo interconectados, e um vulcanismo que começa a ocorrer. Então esse vulcanismo aqui do Paraná, ele começa ali em torno de 136 milhões de anos e vai até 126, 127. É um vulcanismo que ele é mais antigo na região noroeste da bacia do Paraná, ali no estado do Paraná, e na medida que ele vai migrando para o sul do Brasil, ele vai ficando mais jovem. Então essa fonte ela vai migrando ao longo do tempo, né? E importante salientar também que não é apenas os basaltos que ocorrem nesse tipo de vulcanismo. Na medida que vai tendo a cristalização parcial dessas rochas, diferenciação magmática, a gente vai indo para termos mais ácidos desse espectro, né? Tanto é que quando a gente já pega uns pontos pontuais é bom, né? Alguns pontos da Lips Paraná, a gente tem riolitos nessas localidades, como por exemplo a Face Spalmo ou a Face Chapecó, que já tem rochas efusivas ácidas, como esses riolitos. E além desse vulcanismo atingir com intensidade a bacia do Paraná, né, tem-se alguns pontos onde a bacia do Paraná ela tem
em torno ali de 2 quilômetros de espessura de basalto, 1,5 km, é muita coisa que foi despejada na superfície da crosta, né, através desse vulcanismo. Esse vulcanismo ele também vai ocorrer ao longo de outras bacias, como a formação Sardinha na bacia do Parnaíba, que é uma bacia interessante porque ela tem o vulcanismo do Jurássico associado com a quebra do Pangeia ali, toda a criação do Atlântico Norte, enquanto tem-se também o registro do vulcanismo Cretáceo com a quebra do Gondwana e a implementação do Atlântico Sul. Outras bacias que também tem esse registro é a Bacia do Espírito Santo e Campos, com o vulcanismo Cabiúnas. Na Bacia de Santos nós temos o vulcanismo Camboriú, e é um vulcanismo bastante, como todos os outros, é bastante expressivo em termos de ocorrência. Indo mais um pouco no tempo geológico, nós temos os trapos do Deccan. Esses trapos do Deccan eles ocorrem na Índia, então é um vulcanismo que vai ocorrer no final do Cretáceo. Ele vai estar associado com o hotspot da Reunião. Esse hotspot é ainda ativo através de seus eventos vulcânicos do Piton de la Fournaise na Ilha da Reunião, que fica ali próximo à ilha de Madagascar. E esse vulcanismo ele vai ocorrer em grande extensão geográfica na Índia e vai atingir grandes bacias, como a bacia de Cambai, a bacia de Krishna Godavari, tem outras bacias que ele vai atingindo ali. Esse vulcanismo, como eu falei mais cedo, seria o vulcanismo onde o William Sykes meio que cunhou o termo TRAPS, né? Então ele observou aquelas sucessões de derrames ígneos ali que pareciam como escadas. E esse vulcanismo, alguns acreditam que ele seja o principal causador da extinção dos dinossauros ali entre o Cretáceo e o Terciário. Como eu falei em outros vídeos, tem um pessoal que acredita que que essa grande extinção do KT é relacionada com o impacto do asteroide, né, do meteoro, enquanto outros acreditam que esse vulcanismo é correlacionado com esse grande evento ígneo aí, com esse evento ígneo do Deccan, enquanto outros vai casar esses dois eventos magmáticos aí. Tem uma galera que acredita que isso aqui é causado pelo impacto do meteoro mais o impacto do asteroide. Então tem esses dois eventos que tá botando fogo tá botando lenha na fogueira. E ao longo da história geológica, da extensão geográfica de todo o planeta, assim, tem-se outros eventos ígneos ao longo do mundo, né? O que não vai faltar é material para diversão. Nós vamos ter as trapas da Etiópia, na África, de 30 milhões de anos, vamos ter as trapas da Colômbia na América do Norte, ali de 18 milhões de anos, e tem várias para vocês, caso se interessem pelo tema, e dá uma pesquisada. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou aí, deixa o seu like e compartilha com um amigo. A gente se vê numa próxima ocasião, gente. Muito obrigado.